Bom dia, queridos, graça e paz. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem aqui uma família, não, olha, uma turminha, tem aqui na frente, tem ali, os avós que vieram de fora, estão passeando aqui, vieram nos visitar. Mantém sua mão levantada que a gente vai receber uma lembrancinha. E aí o pessoal de casa que está mais próximo, por favor, finja que vocês são legais aí, dá um abraço, seja receptivo, né? Não, estou brincando, mas é isso. Gente, sejam muito bem-vindos, a presença de vocês é uma alegria para nós. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Deixa eu aproveitar também esse momento. Não sei se está pingando porque está furado, mas se eu fizer bagunça aqui, já tá tranquilo. Gente, antes de começar também, eu queria só orar, porque eu não sei se tem mais alguém que faz aniversário de casamento, mas eu sei que a Dalila e o Dema fizeram 50 anos de casado essa semana. 50 anos. E o Ederley e a Silvia, 33 anos de casados. E eu acho que na nossa sociedade hoje, onde a família tem sido tão atacada e o casamento tão banalizado, é importante a gente reconhecer essas datas, né? Me disseram até que queriam fazer um quadro da Dalila para aguentar 50 anos o Dema, mas eu não sei se é verdade. Queriam já, mas o fato é que ela está 50 anos. Não, mas brincadeiras. Tem mais alguém que fez aniversário de casamento essa semana? Só para... Não? Mas eu quero reconhecer, porque realmente é um exemplo, é um referencial na nossa sociedade de hoje, e nós queremos orar por vocês. Então eu quero aproveitar mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esses exemplos no nosso meio. Obrigado porque a gente olha para casamentos assim, e a gente pode, os mais novos podem ter como referencial, falar: Deus, olha que legal, ainda dá certo, o Senhor está no meio deles. Não que não passaram por dificuldades, não que não tiveram suas lutas, mas até aqui o Senhor os ajudou, até aqui o Senhor os sustentou. Pai, assim isso sirva de motivação, de ensinamento, de desafio para cada um de nós, para os nossos lares, para os nossos casamentos aqui, que o Senhor sustenta, apesar das lutas, apesar das dificuldades, que o Senhor nos mantém em pé, que o Senhor nos mantém unidos, e que ainda dá para revitalizar as nossas famílias, para restaurar os nossos relacionamentos. Pai, nós abençoamos esses dois casais, que alegria a gente poder celebrar como igreja, datas tão significativas como essa. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém. Meus parabéns para vocês dois. Vamos lá. Nós estamos nessa série então sobre revitalize. E hoje a ideia é revitalize a vocação, revitalize a sua vocação. Esse é um tema que eu gosto demais, mexe bastante comigo. E eu vou explicar por que no decorrer da mensagem, porque essa é uma discussão antiga, na verdade. Sobre vocação, sobre chamado, se existe isso, como acontece, como descobrir o meu chamado, o que fazer da vida. E para mim, vocação e chamado tem muito a ver com paixão. Vocação e chamado tem muito a ver com paixão. O que você gosta de fazer? Mas também tem a ver com o que Deus te capacitou para fazer. Então a gente tem que linkar essas duas coisas, aquilo que Deus me capacitou para fazer com aquilo que eu gosto de fazer, porque nem sempre o que eu gosto de fazer tem a ver com o meu chamado também. E é esse discernimento, essas dúvidas, esses questionamentos, que eu queria bater um papo com vocês nessa manhã e tentar ajudar a gente a discernir um pouco do que é o nosso chamado, o que é a nossa vocação. Antes da gente entrar, a gente precisa definir algumas coisas. Vamos definir dons e talentos, só para a gente entender. Dons, porque muita gente fala assim: puxa vida, fala da Rê, que é minha esposa, mas tem o dom de tocar teclado. Dom é uma capacidade sobrenatural dada por Deus para a realização de uma tarefa, tá? Dons espirituais é uma capacidade sobrenatural que Deus nos dá para desenvolver um ministério, para realizar uma tarefa. O talento é uma habilidade natural, também dada por Deus. É que quando a gente fala tem o dom de tocar, tem o dom de...
parece a mesma coisa, mas é diferente. Vocês vão entender por que eu estou definindo isso, porque isso tem a ver depois com o que nós entendemos como chamado. O chamado não tem a ver só com o sobrenatural. Nosso chamado tem a ver com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então tem a ver com dons e talentos também. Dons como capacidade dada por Deus, sobrenatural, para desenvolver um ministério, um serviço, para servir ao próximo. O talento é uma capacidade natural, também dada por Deus, que Deus nos concede, e a gente precisa desenvolver ela para usar também para a honra e glória do Senhor. Interessante a gente pensar em vocação, porque muitas vezes quando fala em vocação ou chamado, as pessoas logo responderiam com relação a pastor, missionário, ministério. O que eu faço na igreja? O que eu desenvolvo na igreja? Normalmente, se a pessoa for responder sobre chamado, sobre vocação, a nossa tendência é responder sempre pelo lado ministerial, pelo que eu faço ou desenvolvo na igreja. Mas quando eu olho o que é chamado na Bíblia, a palavra chamado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento é uma palavrinha que pode ser arque ou cara, no Novo Testamento é a palavra kalel, que tinha os seguintes significados: dar nome a uma coisa ou uma pessoa, quando eles foram pela primeira vez chamados cristãos, o ato de convidar ou solicitar, nomear para algum ofício, quando eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, eu te designei para ir às nações e tudo mais, convidar alguém a assumir um dever, mediante a palavra ou através de um poder impulsionador do Espírito Santo, convite feito aos pecadores, quando nós somos chamados segundo o seu propósito, também é a ideia desse chamado. Então quando a gente olha para essas questões, todos nós, para a definição da palavra, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, todos nós, todo cristão, verdadeiro cristão, é chamado a pregar o Evangelho. Todo cristão é vocacionado a pregar o Evangelho. Todo crente que é batizado pelo Espírito Santo, todo cristão que recebeu o Espírito Santo, é chamado para desenvolver o seu ministério, que é o compartilhar da graça de Deus. Mateus 28, vamos pensar na grande comissão, 18 a 20, quando Jesus diz: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, ide portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo que eu vos ordenei, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Esse texto não é só para pastor, esse texto não é só para missionário, esse texto não é só para evangelista, esse texto não é só para quem tem cargo de liderança na igreja. Esse trecho, esse texto das Escrituras Sagradas, chamamos de grande comissão, grande mandamento, é para todos nós. Então todos nós, em tese, todo cristão é chamado, é vocacionado. Mas eu sei, e eu não quero trabalhar com essa ideia de que só os pastores são chamados. Eu quero trabalhar com essa ideia de que todos nós somos chamados por Deus. Quando Jesus chamou os discípulos, nem todos largaram tudo e seguiram. A gente tem os discípulos, os apóstolos, que seguiram a Jesus e largaram suas redes, as suas empresas, mas tem tantos outros que seguiram a Jesus e continuaram na sua profissão. Tantos outros que talvez as histórias não estejam mencionadas, alguns sim, outros não, mas que seguiram a Jesus dentro da sua profissão, que continuaram a seguir a Jesus e que foram discípulos de Jesus sem largar tudo. Então quando a gente olha para essa questão de chamado, que eu quero começar nessa introdução, abrir um pouco a nossa conversa, é que não estamos falando de vocação só tempo integral. Não estamos falando de chamado somente pastor, missionário, quem larga tudo e vai. Nós estamos falando para todos nós cristãos. Nós precisamos revitalizar a nossa visão de chamado. Nós precisamos revitalizar o que nós entendemos por chamado e por vocação. Vocação e chamado é um pouco mais profundo, que não tem a ver só com o que você faz ou o que deixa de fazer. Pastores que deixam o ministério por um tempo não deixam a sua vocação. Deus vai trabalhar com eles. Pastores que por um certo momento precisam trabalhar, ou precisam levantar a tenda, ou porque acontece alguma coisa, não deixam a sua vocação. Eu sou experiência e prova disso. E eu saí do ministério por um erro meu, por um pecado meu, e de repente eu tive que viver, sustentar a família. Não tem que olhar para trás, tem que fazer alguma coisa. E por alguns anos eu tive que correr atrás, e aí eu vendi de tudo que você imaginar. Vendi plano de saúde bucal, vendi
calça jeans, vendi produto de limpeza, e eu saí correndo até, porque tinha que arrumar sustento. E aí de repente eu estava vendendo calça jeans numa loja, e quando eu vi eu estava orando com as pessoas, conversando, e as atendentes chorando. E eu não sabia nem se eu era digno de fazer aquilo, não sabia nem se eu era digno de fazer uma oração ali, eu estava naquele momento. E aí depois eu vim trabalhar numa agência de publicidade, aqui em Marília. Quando a gente foi para São Paulo, depois eu voltei para Marília, e quando eu trabalhei na agência de publicidade, que nós somos desde 2016, abraçados por essa igreja, amparados por essa igreja, e aí eu comecei, trabalhando na agência de publicidade, eu estava aula no CTC, e assumi o Vida Vitoriosa, e trabalhando, e aí por quê? Porque Deus foi mostrando, e eu tinha que sustentar a minha casa, então não tinha a ver com o que eu estava fazendo, não era questão da paixão do que eu estava fazendo, mas quando você é chamado, quando você é vocacionado, não interessa onde você está, não interessa como que Deus está te mandando o sustento, não interessa o que você está exercendo de profissão naquele momento, mas você entende o seu chamado e a coisa começa a fluir naturalmente. E eu lembro que a gente tinha o Vida Vitoriosa, que nós teremos esse semestre, muito provavelmente não vai ser no começo de março pelo tempo. Quem já trabalhou sabe, a gente começa um mês antes essa jornada do Vida Vitoriosa, em jejum e oração. E aí tem aquele final de semana de sexta a domingo que a gente dorme super pouco. E 8h30 da manhã chegava um corpo na agência lá de publicidade, extremamente feliz, mas eu acho que por fora era um corpo moribundo. Eu lembro que naquela época do Vida Vitoriosa falava que na segunda-feira, naquela época ainda podia assistir Jornal Nacional, né? Agora virou um negócio assim, não pode, Globo é demônio, mas enfim, mas naquela época eu podia assistir Jornal Nacional. Eu falava que quando eu voltava do Vida Vitoriosa, segunda-feira eu dormia antes do Jornal Nacional, era o meu padrão. Eu dormia antes do Jornal para acordar só na terça-feira, para começar a levantar e ver a vida de novo, mas extremamente feliz e realizado. E ali eu comecei a perceber, porque nesse processo de trabalhar, de sustentar, às vezes eu pensava assim, eu nem sei se eu ia voltar para o ministério. E eu na minha terapia com a minha psicóloga, a gente trabalhava assim, a minha igreja tinha passado a 3 membros, a minha igreja era Renata, Júlia e Vitor Hugo, e eu tinha que sustentar a casa, e a minha igreja era aquela membresia, e eu tinha entendido que eu ia cuidar dessa igreja para o resto da minha vida, e eu não sabia o que aconteceria. Mas quando você tem um chamado, eu costumo dizer que não é a gente que tem um chamado, é o chamado que me tem. Eu não tenho um chamado, o chamado que me tem. O chamado é um pouco mais profundo, não é algo que você, peraí, é o que eu gosto, eu sou apaixonado, eu quero fazer. O chamado é algo que mexe lá dentro de você e que te incomoda, como aquela compaixão que o Diego falou, quem estava na turma da liderança no Alves Hotel, aquela compaixão que no grego é aquela mexida nas entranhas e uma angústia nas entranhas, que você não consegue ficar parado, que você precisa fazer alguma coisa em prol daquilo. Então eu digo que eu não tenho um chamado, o chamado é que me tem. O chamado é um pouco mais profundo do que você faz ou deixa de fazer. O chamado é algo que Deus te incomoda para fazer, independente de onde você estiver. E eu quero olhar para 2 histórias, e eu vou pedir a permissão para vocês, nós vamos juntar a mensagem em 2 textos. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 31, Êxodo capítulo 31 e Jeremias 1. Jeremias é o capítulo 1 e Êxodo capítulo 31. Jeremias capítulo 1 e Êxodo capítulo 31. Se você tiver com o celular é mais fácil, mas se você tiver com a Bíblia, já abre nos 2. Eu quero ler esses 2 textos, porque nós veremos essa diferença, e depois eu quero chegar a algum senso comum, ou sensos comuns entre os 2 textos. Jeremias capítulo 1 é o chamado de Jeremias, e na verdade tem 2 mais profundos na Bíblia de chamado específico, como Jeremias e o apóstolo Paulo. Porque tanto Jeremias quanto o apóstolo Paulo, Jeremias fala, antes de você nascer na barriga da tua mãe, eu já te chamei, te escolhi e te designei para isso. O apóstolo Paulo, se você lembrar da conversão de Paulo, quando ele vai falar com Ananias, o Espírito Santo aparece para Ananias e fala o seguinte, pode
vai lá batizar aquele camarada, porque eu já chamei ele para um propósito. Fala, não, mas eu estou ouvindo falar dele, ele é perigoso, ele veio com liberação para acabar com os cristãos. Pode ir, porque eu separei ele, e ele vai ser o apóstolo dos gentios. Então Jeremias e o apóstolo Paulo são dois chamados muito específicos. E eu quero olhar para Êxodo 31 também, e a gente vai entender como que essa história se une, e eu quero chegar a alguns sensos comuns que serão de lições para nós nessa manhã. Jeremias primeiro diz assim, a partir do versículo 4: o Senhor me deu esta mensagem: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar, e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo de povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. E hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Vai para Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, a partir do versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, e neto de Ur, da tribo de Judá, enchi-o do Espírito de Deus, e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento, para que façam tudo o que eu lhes ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e o seu suporte, o vestuário finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote Arão e as roupas para os seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhes ordenei. Esse texto de Êxodo 31 é muito interessante para a gente pensar na questão do chamado. Juntando com Jeremias e Paulo, tantos outros que tiveram um chamado mais específico. Porque, se você lembrar do contexto, eles tinham saído do Egito, e até aqui eles tinham vislumbrado a presença de Deus quase como que por um decreto divino. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles têm um mover sobrenatural de Deus atravessando em terra seca. Depois eles têm ali a coluna de fogo à noite, a nuvem de fumaça durante o dia. Começa a cair o maná do céu, as tábuas da lei, quando Moisés sobe para se encontrar com o Senhor. E aí de repente Deus manda construir algo para que a sua glória habitasse no meio do povo, no meio do tabernáculo. Então olha que visão, olha o que acontece aqui. Eles não tinham um vislumbre da presença de Deus, eles tinham momentos com a graça sobrenatural de Deus e um milagre absurdo, totalmente sobrenatural diante deles. De repente eles estão no deserto, uma multidão errante, sem saber para onde ia, sem lar, acampando no deserto do Sinai durante quase um ano aqui mais ou menos, e começam a construir um negócio, uma tenda portátil, sem saber, de aparência estranha, mas que traria a presença do Senhor no meio deles. Aquela tenda não tinha nenhuma
função militar nem cívica, não era uma proteção deles, além ela tinha que ser portátil, porque assim elas iam se movimentar no deserto, e depois nós sabemos pela história que durante 40 anos eles fazem isso. Mas o fato é que através desses dois camaradas e todos os outros artesãos, com as suas habilidades, com o seu chamado, eles trazem a presença de Deus de um modo real, palpável no meio do povo. Aqui a gente começa a entender um pouco da definição de chamado, de vocação, porque dentro da sua profissão, dentro daquilo que Deus tinha dado de habilidade para eles, eles trazem a presença de Deus, ou demonstram a presença de Deus, através das suas vidas, através da sua profissão. Então uma boa definição de chamado, para a gente começar a conversar, tem a ver com isso, tem a ver com através da minha profissão, eu demonstro a presença de Deus com a minha vida, com aquilo que eu faço, eu demonstro a presença de Deus no meio das pessoas, no meio do povo. Percebam, isso não tem a ver com o ministério propriamente dito, isso tem a ver com a sua vida. A gente precisa entender o que significa vocação e chamado, porque isso não tem a ver só com o que eu gosto de fazer e quando eu posso fazer. A gente estava conversando recentemente sobre isso, eu, Tiago, até a equipe pastoral, a gente está falando sobre a questão do voluntariado, né? E a ideia o voluntário dá a impressão, não que a palavra esteja errada, tá? Porque voluntariado, a gente conta com vocês, não está errado tecnicamente. Eu só quero trazer o conceito de voluntário e aprofundar um pouco mais o chamado, porque muitas vezes o voluntariado dá a ideia assim, eu posso ajudar quando eu estiver disponível. Então quando me sobrar um tempo, quando tiver alguma coisa, quando der lá alguma coisa que eu posso fazer, quando eu percebo alguma coisa na igreja que eu tenho capacidade para fazer, eu vou lá e ajudo, dentro das minhas possibilidades, dentro da minha agenda, dentro do meu resto daquilo que sobra. É diferente do chamado. O chamado é algo que nos incomoda a tal ponto, é algo que mexe lá dentro, que você não tem nem condições às vezes para fazer, mas você fala assim, eu quero ajudar, me ajudem, vocês me ajudam, como que eu posso ajudar vocês? Vocês me capacitam, eu estou aqui, tem a ver com o coração, com disposição. É diferente com aquilo que eu posso fazer na hora que sobra tempo e naquilo que eu tenho condição, que eu sei fazer muito bem. E aí muitas vezes as pessoas chegam até com o nariz em pé, falam, agora eu vou ajudar a igreja, que agora eu sei fazer, deixa que eu sei fazer isso. É diferente de chamado. Chamado, muitas vezes você chega cabisbaixo falando assim, meu Deus, aonde eu me meti? Eu não tenho condição de fazer isso. E é aí que Deus trabalha, porque Deus fala assim, agora deixa que é comigo. Então eu quero que vocês entendam essa diferença de voluntariado e chamado. Prestem atenção, gente. Deus escolheu um artesão habilidoso, e ele usou o seu talento artístico para trazer a manifestação da presença de Deus no meio do povo. Bezalel trabalhava como artesão, esse era o seu emprego, essa era a sua profissão, e através do meio, através da sua profissão, através daquilo que ele sabia fazer, ele trazia a presença de Deus, a demonstração da presença de Deus no meio do seu povo. Isso é vocação, isso é chamado. Aonde você estiver, aonde a planta dos teus pés pisarem, ali existe a presença de Deus. Portanto, o chamado não tem a ver só com o que você faz, tem a ver com como você vive. Não é só com a tua capacitação, não é só com o teu talento, é como você enxerga a vida e como você se rende e entrega a sua vida ao Senhor. Olhando para essas duas passagens então, eu quero chegar a alguns sensos comuns nessas duas passagens que podem nos ensinar. Porque quando você olha para essas realidades, e eu lembro daquele texto tão conhecido, 1 Coríntios 10, quando fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou mesmo Colossenses, quando fala, tudo que fizerem, tudo que disserem, façam em nome do Senhor Jesus, trazendo honra e glória para Ele. Tudo que nós fazemos, quer as coisas simples da vida, quer as coisas comuns da vida, tudo que nós fazemos deve ser com um propósito, deve ter uma... Eu vejo que uma das palavras daria... Eu fiquei imaginando, gente, que eu ia sofrer que nem o Guto hoje, porque assim, eu olhei essa questão de chamado, você começa a estudar, daria umas 3, 4 mensagens, daria uma série de mensagens, daria um semestre de CTC, daria para a gente estudar tanta coisa, porque é tão profundo isso mexe com toda a nossa vida. E aí eu quero chegar nesses sensos comuns, para a gente entender um pouco, ou trazer um pouco de reflexão prática.
Porque o primeiro senso comum que eu vejo olhando para Jeremias, vou colocar o apóstolo Paulo também, e olhando para essa questão de Êxodo, de Bezalel, o primeiro senso que me vem é um senso de responsabilidade. É um senso de chamado, um senso de responsabilidade. Por quê? Porque Deus me conhece e Ele me chama. Se você pegar o texto de Jeremias, dependendo da tradução que você leu, está lá, eu te escolhi. Atualizada, a NVI traz essa expressão, escolhi, eu te escolhi, chamei-te pelo nome. Tem um outro texto que vai falar sobre isso, Isaías, eu te escolhi. Essa palavra te escolhi no hebraico é literalmente eu te conheci, eu te conheço. E por eu te conhecer, mesmo sabendo das tuas fraquezas, e nós cantamos aqui, eu não escondo as minhas fraquezas, eu não escondo as minhas falhas, porque eu encontrei um amigo, eu te escolhi, eu te conheci. A ideia de conhecer no Antigo Testamento é profunda intimidade. Até no hebraico eles traziam a ideia de conhecer como relação sexual. Adão conheceu Eva e tiveram filhos e filhas. Fulano conheceu fulano e tiveram filhos e filhas. A ideia de conhecer era de intimidade completa, profunda. Alguém que conhece você, as motivações do teu coração, as intenções do teu coração, que conhece as tuas falhas, os teus defeitos, que conhece aquilo que você esconde até do teu cônjuge, dos teus pais, que conhece todo o teu coração e mesmo assim diz, eu quero você no ministério. Isso traz para nós, ou deveria trazer para nós, um senso de responsabilidade, um senso de chamado. Puxa, Deus me conhece e mesmo assim quer me usar. Deus me conhece, mesmo assim, quer que eu participe dessa obra que Ele quer fazer na igreja e fora da igreja. Deus me conhece, mesmo sabendo o traste que eu sou, Ele quer me transformar na sua presença, no seu amor, Ele quer me transformar e Ele quer falar, estou aqui. Porque a gente tem a tendência de fugir justamente quando, não, eu não posso fazer isso no ministério, eu não posso ajudar nisso, eu não posso fazer isso na minha empresa, porque eu sou muito pecador. Quando Deus fala com Pedro, Ele fala, Pedro, tu me amas? Pedro fala, não, eu não te amo. Se você for no Vida Vitoriosa, você vai entender o que eu estou falando, mas você sabe que a palavra grega lá tem um trocadilho. E na verdade, quando ele diz, Pedro, tu me amas? Pedro responde, eu não te amo, eu gosto de você. Essa é a resposta de Pedro, na real. Na língua grega, é isso que ele fala, Pedro, tu me amas? Pedro diz assim, eu gosto de você. Ele fala, mas pastorei as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, eu gosto de você. Então cuida do meu rebanho. Aí na terceira vez Jesus fala, então, Jesus muda a palavra. Ele não usa mais o ágape, que é o amor incondicional de Deus, ele usa o filéu, que é o amor entre amigos. Fala, Pedro, então você só gosta de mim? Por isso que na nossa Bíblia diz, Pedro profundamente entristecido, porque Jesus mudou a palavra. Profundamente entristecido, Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu só chego até aqui. E ele diz, eu quero te usar na minha obra. Isso é chamado. E depois a gente vê um Pedro entendendo isso, com esse senso de chamado, com esse senso de vocação, fazendo tudo o que faz. Mas por quê? Porque ele era capaz? Não. Porque o senso de chamado, de responsabilidade, não tem a ver com capacidade. Quando eu olho para essas duas passagens, o primeiro senso comum que me vem é isso, olhando para os dois, senso de chamado, senso de responsabilidade. Deus me conhece e mesmo assim me chama. Agora tem um outro senso comum que não tem a ver com capacidade, que é o senso de liberdade. Porque não tem a ver com capacidade, gente. É um senso de liberdade, é um senso de criatividade. Porque eu vou utilizar dentro do que está nas minhas condições. Eu não vou fazer igual o outro, eu não vou fazer igual Pedro, eu não vou fazer igual Moisés, eu não vou fazer igual Lucas, eu não vou fazer igual tantos outros. Eu vou fazer aquilo que Deus está transformando nesse juba aqui, eu vou dar o meu melhor com excelência. Mas esse senso de liberdade me dá a ideia que assim, não tem a ver com a capacidade. E aí parece clichê, né? Mas é aquele negócio assim, Deus não chama os capacitados. Não sei se você já ouviu essa frase, que é clichê, mas ela é totalmente verdadeira. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Você pega o texto de Jeremias que nós lemos, ele vai falar assim, eu sou muito jovem, eu não sei falar, eu sou muito jovem. Deus fala para ele, não diga isso, não fala que você é jovem, não tenha medo, porque eu que estou te chamando, eu que vou colocar as palavras na tua boca, eu que vou te capacitar, não tema, vai, faça.
Literalmente, se você não se sente capaz para fazer alguma coisa, se você não se sente capaz de ser sal da terra e luz do mundo, se você não se sente capaz de atuar no ministério da igreja, se você não se sente capaz de ser liderança, bem-vindo ao clube. Porque se você se sentir capaz de alguma coisa, querido, talvez eu diga para você, espera um pouquinho. Porque na verdade nós não somos capazes. E é aí que a gente depende de Deus, é aí que a gente precisa do Senhor. É aí que a gente clama ao Senhor, porque o chamado tem a ver com o coração, não com a capacidade. Lembra do jovem rico? Se a gente lembrar do jovem rico, é um cara que talvez tivesse uma capacidade intelectual, uma capacidade moral, uma capacidade financeira, mas quando Deus fala para ele, vende tudo que tem, distribui aos pobres, depois vem e me segue, ele vai embora triste. Porque o chamado tem a ver com o coração, não tem a ver com o que você é capaz de fazer. E a gente precisa conversar sobre isso e entender um pouco sobre isso, porque a gente está trazendo a ideia de público-alvo, de empresa muitas vezes para dentro da igreja, de colocar a pessoa certa no lugar certo, e isso está correto essa frase, mas a gente fica sempre assim, peraí, quem que é um professor? Aí o cara é um bom professor lá fora, esse cara tem que ser professor do CTC. Às vezes dá certo, às vezes não, porque se o cara não tiver coração para isso, aquela pessoa cuida da creche durante a semana, ela vai cuidar do ministério infantil. Gente, não tem a ver com a nossa capacidade, porque se a pessoa não tiver coração voltado para isso, nós vamos colocar só técnicos dentro da igreja. Ministério não tem a ver com a nossa capacidade intelectual ou capacidade de fazer. O ministério tem a ver com a nossa disposição de coração. É disposição de coração. Que bom, se Deus te deu esse talento e você ajeitar o teu coração para isso, aí nós vamos embora. Mas a gente não pode escolher as pessoas, preencher ministérios por capacidade. É disposição de coração. E quando a gente olha para a questão de capacidade, porque você vai ver que na Bíblia, você vai ver que foram incapazes. Deus escolheu pessoas falhas, imperfeitas, e foi capacitando durante a jornada. Abraão mentiu para falar que ela não era sua esposa, era minha irmã. Moisés bateu na rocha. Josué foi enganado pelos gibeonitas. Davi adulterou. Gideão não confiava muito em Deus, era covarde. Sansão era totalmente complicado. Elias era depressivo. Pedro era impulsivo. Paulo falava para os corintianos. Gente, olha que isso. E mesmo assim Deus vai capacitando essa turma, e vai durante a jornada preenchendo, e falando, sou eu, não é você. Não é, o chamado não é sobre nós, gente. O chamado não é sobre nós, o chamado é sobre quem capacita. E o último senso comum que eu quero trazer aqui, é a ideia do senso de significado e propósito. Então traz um senso, quando a gente entende essa questão de chamado, traz um senso de responsabilidade, mas ao mesmo tempo traz um senso de liberdade, traz um senso de significado e propósito. Porque eu vou falar para você, a gente tem vivido uma situação, uma geração, uma época, onde tem muita gente em crise existencial, crise de propósito, crise de razão de existência, crise de felicidade, se é feliz ou não, crise se casei certo ou casei errado, tem crise para tudo quanto é lado. E aí quando eu olho para essa questão de vocação, de chamado, eu vejo, está aqui a resposta. Porque quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente entende a nossa vocação, faz sentido para a minha vida. Gente, isso faz tão sentido para mim. E dá vontade de catar um por um, e às vezes sentar com uns cabras assim, e falar assim, vem cá, senta isso aqui, vamos conversar, porque se você é chamado, faz sentido. Até mesmo na questão de liberdade, essa sensação de liberdade, quando você entende o teu chamado. Eu lembro quando o Jean me convidou, quando eu estava nesse processo, trabalhando na agência, e aí eu estava já assumindo uma aula no CTC, assumindo Vida Vitoriosa, e ele veio conversar com a Rei, depois nos chamou para conversar, e depois sentou comigo, e fez o convite para eu voltar a trabalhar a tempo integral. E a primeira pergunta dele foi muito às claras, a gente conversou, falou, Juba, quanto tempo você pensa em ficar com a gente? Porque a ideia era fazer um processo mais longo, um caminho bem mais longo, de entrar como membro, como já estava, batizamos as crianças, e a ideia de ser recebido no presbitério, depois tal, então esse processo ia demorar muito,
mas ia ser um processo longo. E depois ele falou assim: Juba, mas como você já foi pastor titular de uma igreja, como você já tem um ministério há um bom tempo, você pensa em ficar conosco, ou você pensa em entrar de novo pela denominação? E ele falou claramente: eu vou te entender, tranquilo, nós estamos em paz. Ou você pensa em entrar pela denominação e aí assumir uma igreja como pastor titular, tal, tudo mais. E a gente conversou e falou: Jean, é tão bom a gente botar as expectativas, as cartas na mesa. Porque quando a gente tem, aqui falando para vocês, quando a gente tem a convicção de chamado, quando a gente entende a vocação, o senso de liberdade, o senso de propósito, a coisa tem que fazer sentido. Eu falei: Jean, eu penso em ministério a longo prazo. Eu penso em ministério a longo prazo, não penso em ir embora de Marília. A gente construiu casa, nós estamos bem ficados aqui, meus filhos são marilhenses, eu amo essa cidade. É meio longe da praia, mas tudo bem, a gente vai nas férias. Mas eu amo a qualidade de vida que a gente tem aqui. E aí falei para ele assim, e eu não tenho problema com o que vai me chamar de nome. Você vai chamar seminarista, candidato, obreiro, ou o Jubinha dali. Eu só preciso cuidar de gente. Me coloca perto de pessoas, é isso que eu preciso. Porque eu sei que o meu chamado, a minha vocação é cuidar de pessoas, é ajudar pessoas, é trazer pessoas para mais perto de Deus. Então não interessa qual é o título que eu vou ter, porque quando a gente tem o senso de chamado, quando a gente tem o senso de liberdade, a responsabilidade, quando eu tenho o senso de propósito, de significado, não interessa como vão me chamar. O que interessa é o que eu estou fazendo para Cristo Jesus, e se aonde eu estou, com a planta dos meus pés, se eu trago a presença de Deus para aquele local. Isso é chamado, e isso faz sentido na minha vida, isso faz sentido para mim. Então tem muita gente sem sentido na vida, tem muita gente ainda procurando sentido na vida, não porque não entendeu ainda o ministério que vai trabalhar, não porque ainda não entendeu aonde eu posso ajudar na igreja, porque não é você que ajuda a igreja, não é você com a tua habilidade que vem ajudar a igreja, é Deus que te ajuda a fazer alguma coisa. Se você não fizer aonde você estiver plantado, se você não traz a presença de Deus aonde você está plantado, você não vai trazer a presença de Deus para nós. Se você não traz a presença de Deus no teu trabalho, se você não traz a presença de Deus na tua família, se você não traz a presença de Deus nos teus relacionamentos, se você não traz a presença de Deus numa padaria, tomando um cafezinho, você não vai trazer a presença de Deus dentro da igreja, porque aqui é um lugar mais espiritual. O chamado não tem a ver com o que você faz dentro da igreja, o chamado tem a ver com a tua vida de rendição e o teu coração para Deus. E aí quando você entende isso, não interessa onde você estiver trabalhando, não interessa de onde estiver vindo o teu sustento, quando você entende isso, o chamado te tem, a vocação te tem, te persegue. Você tenta fugir, mas ela te persegue. Você tenta dispersar, mas ela vai atrás de você. Você tenta fazer outra coisa, mas ele te alcança, porque é o chamado que te tem, não é você que tem um chamado. Isso traz sentido de propósito e significado. E como Martin Luther King falou, se você ainda não achou uma causa pelo qual vale a pena morrer, você ainda não está pronto para viver. Martin Luther King entendeu isso. Se você não tem uma causa pelo qual você esteja pronto até para morrer, você ainda não está pronto para viver. Porque o chamado tem a ver com esse senso de propósito. E quando a gente olha para Jeremias ainda, quando ele fala, eu coloquei as minhas palavras na tua boca, e eu estou te dando as nações. Na verdade o nosso chamado é fazer aquilo que Jesus fazia quando ele estava na terra. Esse é o nosso chamado. Ele está dizendo, eu coloquei as minhas palavras sobre você. O nosso chamado é exercer o ministério do mestre aqui na terra. O nosso chamado é ser Jesus aqui na terra. Então se você é um dentista, você vai ser um dentista Jesus daquele consultório. Se você é um advogado, você vai ser um advogado Jesus no fórum, no seu escritório. Se você é um profissional da área da saúde, da educação física, você vai ser um Jesus aonde a planta dos teus pés pisarem. Porque o significado de chamado, de vocação, é eu te dei as minhas palavras, aonde você estiver, eu te dou as nações por herança, eu estou te dando as nações, não tenha medo, vá, não diga eu sou jovem, não diga eu não sei falar, não diga eu não sei fazer, porque é o Senhor que está contigo, falando, eu que te chamei, eu te conheço, eu te escolhi, agora vá, sem medo, e seja Jesus aonde você estiver. Gente, se a igreja entender isso, olha o poder dessa mensagem,
Olha o poder de uma igreja que entende a sua vocação. Olha o poder de uma igreja que entende o seu chamado. Olha o poder de uma igreja que sabe, que tem senso de responsabilidade, que tem senso de chamado, que tem senso de liberdade, que tem senso de convicção, que tem senso de propósito, razão da existência. E eu quero só concluir dizendo que eu não quero que você saia daqui achando que tem que ser pastor. Eu não quero que você saia daqui achando que tem que ser vocacionado para missões. Se for, amém. Tá? Se você tiver, amém. Nós precisamos disso para as próximas gerações. A próxima geração não tem se levantado para isso. E alguma coisa tem acontecido, talvez com a falha nossa. E aqui eu me coloco como pastor e líder, mas a próxima geração não tem se levantado para isso. A gente precisa conversar sobre isso. Mas eu não quero que você saia daqui com, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser missionário. Mas assim como foi com Jeremias, eu quero que você saia daqui sabendo que no ventre da tua mãe, Deus te conheceu e te escolheu e te designou para algo. A pergunta é: você sabe o que é esse algo? Você sabe o que é esse algo? Você precisa saber. Você precisa descobrir isso. Deus, no ventre da tua mãe, na eternidade, Deus te conheceu e te escolheu, e Ele te separou para uma obra. A pergunta é: você sabe qual é essa obra? Se você não sabe, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te capacitar. Mas o poder de uma igreja, de pessoas que sabem o seu chamado, que sabem o seu propósito, que sabem trazer a presença de Deus aonde a planta dos pés estiverem, ela não vai ser só poderosa aqui quando estiver reunida, mas ela vai ser poderosa em cada canto dessa cidade, quando vocês estiverem trabalhando, quando estiverem passeando, quando vocês estiverem num lazer, quando vocês estiverem num churrasco, porque aonde a gente estiver, a presença de Deus estará sendo manifestada através das nossas profissões, através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Fecha os teus olhos. Se você não sabe qual é o teu chamado, se você não sabe a tua vocação, eu quero te incentivar a isso. Investigue sobre isso. Venha procurar ajuda. Venha o pastor que você tem mais intimidade. Não precisa ser eu, pode procurar. Tem o Guto, tem o Tiago, que você estiver mais próximo. Procure alguém dos presbíteros. Procure ajuda. Fala assim: eu preciso descobrir isso. Eu quero trazer a presença de Deus. Eu quero ser sal da terra e luz do mundo. Eu quero entender isso. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra mexe tanto com a gente. Muito obrigado porque é o Teu Espírito Santo que vai lá no fundo, que essa palavra que é como essa espada de dois gumes, que ela vem rasgando, e ela vai trazendo essa inquietação, essa santa inquietação, e que essa inquietação nos mova em direção ao Senhor, que essa inquietação nos mova a uma intimidade contigo, que essa inquietação nos mova a uma dependência do Senhor. E Pai, que essa inquietação nos mova nessa manhã a descobrirmos o nosso chamado, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Pai, nós queremos cumprir o nosso chamado, nós queremos chegar diante do Senhor um dia, olhar nos teus olhos e falar: Pai, o Senhor me chamou para fazer isso, e está aqui, eu devolvo para o Senhor. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, porque eu fiz o que o Senhor me deu para fazer, eu cumpri aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu cumpri a Tua missão. Pai, que a Tua missão nos tenha, que a gente não tenha uma missão, mas que o chamado nos tenha. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para a primeira IPI, em nome de Jesus, amém, Pai.